Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e neste vídeo vou fazer algo que eu nunca imaginei que fosse fazer: analisar um artigo da Vera Magalhães em que ela faz uma bela análise sobre os movimentos recentes de Ciro Gomes, em especial do dia 13 para cá. Mas antes de falar dele, eu quero pedir a sua ajuda. Você que ainda não se inscreveu e puder, se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, deixa o like, comenta aqui um bom dia, boa tarde, boa noite, se você concorda ou discorda. Tudo isso nos ajuda no engajamento para que o nosso trabalho chegue a outras pessoas e que elas venham fazer parte aqui desse espaço que valoriza boas ideias, bons projetos e que luta por um Brasil melhor. Pessoal, então nesse dia 15 de outubro, a Vera Magalhães virou aí um dos assuntos mais comentados no Twitter. Claro, recebendo críticas de uns, elogios de outros, faz parte, mas dessa vez foi porque ela escreveu um artigo intitulado Ciro e as verdades indigestas para o PT. Claro que os petistas não gostaram nada. Jean Willis, por exemplo, está muito nervoso com a Vera Magalhães, mas ela acabou surpreendendo apoiadores do Ciro, já que historicamente a Vera tem tido um comportamento assim de muita crítica e às vezes uma análise que não condiz muito com a realidade dos fatos em relação a ele, mas desta vez realmente ela fez uma análise que merece aqui a nossa reflexão. E olha o que eu vou ter que dizer, os meus parabéns para a Vera, mas é assim, quando ela fala alguma coisa que eventualmente não condiz com a realidade, a gente vai cá e critica. Já fiz algumas críticas, mas se aqui nesse ponto ela acerta, a gente vem aqui e reconhece. Então não é porque ela vai querer lá na frente outro candidato e não o Ciro, não tem problema. O nosso ponto aqui é analisar este artigo em específico. E ela começa dizendo o seguinte: Ciro Gomes tocou em feridas que ainda purgam para o PT e para Lula, mas que a narrativa de que tudo o que se viu na Lava Jato foi uma armação para levar ao impeachment de Dilma Rousseff e à prisão de seu padrinho e antecessor tenta esconder debaixo do tapete. Continua ela. Num vídeo de quase 6 minutos, eu vou deixar o link dele aqui embaixo para vocês que não assistiram ainda, em que se percebe a pena, a vivência e o talento de João Santana, ex-marqueteiro de Lula e Dilma, hoje como pedetista. Um Ciro com semblante sereno pontua muitos aspectos profundos e importantes que nos trouxeram até aqui, mas que são verdades indigestas ao lulopetismo. Aqui um ponto importante. Primeiro, ela destacando que Bolsonaro nada mais é do que o produto dos erros e contradições do PT. Isso a gente precisa encarar com muita franqueza, né? Doa quem doer. Mas o que eu tenho insistido aqui é: se o governo do PT tivesse sido mil maravilhas, tivesse feito as reformas que o país precisava, realmente tivesse ajudado a conter o processo de desindustrialização e eventualmente ajudasse o Brasil a se reindustrializar, será que o caldo que gerou Bolsonaro teria acontecido e favorecido a eleição de alguém como ele, alguém totalmente despreparado, um deputado de baixíssimo clero, sem a mínima importância para o debate nacional? Então é importantíssimo a gente olhar para o Bolsonaro e imaginar o que levou o brasileiro a votar em alguém como ele. Que ele não chegou lá, obra do acaso. De repente surge Bolsonaro e senta a cadeira da presidência. Não. É claro que teve lavajatismo, teve a Globo, teve um monte de coisa. Mas me parece que tudo isso aproveita os erros do PT, veem um espaço e atacam. E Bolsonaro, detalhe, nem era, digamos, o preferido da elite financeira, não era o preferido da grande mídia, mas ele acabou se aproveitando daquele sentimento de antipetismo que ficou forte, repito, em boa parte por conta dos erros do PT no poder. E quando ela fala de João Santana, é bom a gente destacar. João Santana disputou 9 eleições presidenciais, venceu 8. E agora muitos apontam que é o detalhe importante, que ele, como marqueteiro, e me parece que ele vai além do marqueteiro, alguém também que pensa nas estratégias, ele agora tem um produto na mão para ser trabalhado, que é o Ciro Gomes. Alguém com uma vida limpa, não tem processo por corrupção, enfim, alguém que tem competência naquilo que fez, naquilo que atuou como homem público, prefeito, governador, deputado. Então, enfim, o João Santana tem um produto muito bom para trabalhar a imagem do Ciro. Claro que há muitas fake news que já vêm sendo trabalhadas aí já há algum tempo e que assim, o Ciro agora parece que vai para a campanha de uma forma diferente daquilo que já foi em outras vezes. Continua a Vera. Desde que o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações de Lula, ele e o partido não aceitam menos que capitulação por parte da imprensa e dos analistas em geral. Se vocês... Veja um detalhe que ela fala aqui.
E veja um detalhe que ela fala. Se você escrever que as penas de Lula foram anuladas, mas ele não foi absolvido, será alvo de uma saraivada de ataques. Esse aqui é um detalhe importante. Sempre que eu falo aqui, olha, Lula não foi inocentado. Inocentado pressupõe que o processo correu e lá na frente o juiz o inocentou. Não aconteceu isso. O processo foi anulado. Aí alguns realmente vão ser arquivados, outros parece que não, mas esse é um fato importante. Inocentado é diferente de ter as penas anuladas. E o Lula não foi inocentado. Continua ela dizendo, qualquer crítica atual ou pretérita que se faça a Lula e ao PT é prontamente catalogada como falsa simetria, com o descalabro que é o governo Bolsonaro. Não importa que se esteja falando de coisas absolutamente diversas. Né, Reinaldo Azevedo? Porque hoje é assim, qualquer crítica que você faça ao Lula, logo vem alguém e fala, você está comparando Lula com Bolsonaro? É assim, ou então vem aqueles que dizem, não, mas se você criticar o Lula agora, você está fortalecendo o Bolsonaro. Que é isso? Que loucura é essa? Mas vamos continuar com ela aqui. Ciro atingiu Lula a ponto de fazê-lo se despir do figurino do pacificador nacional e proferir uma grosseria a seu ex-ministro, dizendo que ele deve sofrer de sequelas da Covid-19 pelas críticas que faz. Ciro tem lugar de fala e Lula e Dilma sabem disso. É isso, né? Você não consegue responder às críticas que o Ciro faz. Como não consegue, aí a Dilma acusa o Ciro de misógino e o Lula acusa o Ciro de ser um sequelado. Mas não se fala no que o Ciro disse a respeito deles. E fica tudo por isso mesmo. Isso foi importante porque o Lula teve que sair dessa condição do pacificador, do Lulinha paz e amor, que quer conversar com todo mundo, que disse na coletiva que não responderia ao que ele chama de ilações de Ciro Gomes. Isso é importante lembrar também. Ele até perguntou, vocês já me viram falar mal de Ciro Gomes? E aí, dias depois, faz um ataque baixíssimo, que eu já gravei um vídeo especial sobre isso. Então a fala do Ciro tirou o Lula da zona de conforto, que é aquele que parece que estava disposto a ir para a campanha, tranquilo, só com base no recall e surfando no antibolsonarismo, sem falar de propostas e detalhe, sem responder pelos erros do PT. O Ciro tira então o Lula dessa zona de conforto e o traz para o debate. E quando o Lula sai e vem para o debate, a gente vê a tragédia que foi essa fala dele sobre o Ciro, que, na opinião de muitos, atinge não só o Ciro, mas todos aqueles que ou perderam parentes nessa pandemia ou que hoje lutam, sim, com as sequelas da Covid-19. Continua a Vera. É fato que o Instituto Lula, citado por Ciro no seu vídeo, era, no primeiro mandato de Dilma, um local de romaria pelo Volta Lula. Foi um movimento explícito, vocalizado por lideranças petistas. Também não é segredo, diz ela, que próceres do PT atribuíam a Dilma boa parte da responsabilidade pelos dissabores do partido, seja por sua condução da economia, o Haddad falou isso em entrevista do dia 14 de outubro, mas aí o Haddad pode, né? Mas se a crítica vem de alguém fora do PT, aí é misoginia. Seja pelas mudanças que promoveu na Petrobras e que deixaram descontentes pelo caminho. A queixa de que ela não controlava a Polícia Federal também era corrente quando o Petrolão começou a ser investigado. Bom, isso aqui que ela diz e que o Ciro falou boa parte disso no seu vídeo é só dar um Google. Não tem nada de exagerado. Mas é incrível como que parte da esquerda, que na época era crítica a Dilma, hoje simplesmente aderiu ao silêncio. Aderiu ao silêncio, não se critica mais o PT, e quem ousa fazer isso logo vira alvo dos blogs petistas, dos canais ditos progressistas. É impressionante o que já fizeram no passado recente, com a Marina Silva, por exemplo. Inclusive o pastor Alexandre fez um fio no Twitter muito importante, eu vou deixar o link dele aqui também, e que tentam fazer agora com o Ciro. Vamos continuar com a Vera. O PT pretende aproveitar a dianteira tranquila de Lula nas pesquisas para passar o processo eleitoral todo, sem enfrentar o debate sério sobre a corrupção que graçou no seu período. Como se os erros de condução da Lava Jato, como a relação incabível entre Sérgio Moro e os procuradores da Força Tarefa, que foram graves e vieram à tona em 2019, simplesmente transformassem todo o esquema que restou comprovado em história da carochinha. Isso aqui é um ponto importante. A gente vê que ela faz críticas ao Moro, o que surpreendeu muita gente, mas eu já tinha visto ela fazer críticas nesse sentido também no Roda Viva. Ela reconhece então que o Moro passou dos limites, mas não dá para negar, como ela vai lembrar,
que a Lava Jato também teve os seus benefícios. Vamos lembrar, Cunha, Gedel, Palocci, Temer, Sérgio Machado e vários outros réus ali, muitos deles condenados. A gente vai agora dizer que todos esses são inocentes por conta dos abusos gravíssimos de Sérgio Moro e dos procuradores na Lava Jato? O PT vai tentar fazer com que sim, que você desqualifique toda a operação. Então é necessário separar aquilo que foi abuso, e que foi muito, e aquilo que realmente colaborou para combater a corrupção no Brasil. Continua a Vera. Resta saber se essa tragédia será sustentável por um ano. Ciro, pela esquerda, está francamente disposto a colocar o dedo nessa ferida. É uma tática de tudo ou nada, porque parte da constatação de que sua viabilidade eleitoral depende de disputar com o hoje imbatível Lula um lugar no segundo turno. E a questão é, vai dar certo a tática do Ciro? Ninguém sabe. Mas não dá também para ir para uma campanha tratando quem está na frente como aliado e parceiro. Não é, e o Ciro riscou um limite em 2018. A sua viagem para a Europa foi muito simbólica porque a eleição estava perdida. Qualquer um em sã consciência sabe que Bolsonaro estava eleito contra o Haddad. Não estaria contra o Ciro, como mostravam as pesquisas. Então ele vai mostrando para a sociedade, com o PT não faço campanha mais. E aí ele parte agora para uma tática, sim, como eu tenho insistido, de falar dos seus projetos, mas de considerar então que o Bolsonaro é uma tragédia, e que não existia ele não fossem os erros e contradições do PT. Bom, e aqui a Vera vai continuar então o seu artigo dizendo que em 2020, em sua primeira entrevista, depois de preso ao Roda Viva, João Santana disse sonhar com uma chapa em que Ciro seria candidato a presidente, tendo Lula como vice. A realidade não poderia tê-los tornado mais distantes um do outro, mas a predição serviu para aproximar o marqueteiro do pedetista. Eu assisti a Roda Viva na época com o João, confesso que não conhecia muito ele e gostei demais, ele realmente conseguiu, ele quase que foi o condutor do programa, é impressionante como ele soube lidar com a bancada muito hostil a ele. Continua ela dizendo então, ambos estão arriscando tudo e trazendo à tona um debate que tem muito de catarse pessoal, mas também escancaram um passado que o lulopetismo nunca se dispôs a encarar. Lembrar que na campanha 2018 o Bolsonaro ficou explorando coisa como kit gay, comunismo. Agora a situação vai ser diferente, o PT vai ter que encarar aquilo que realmente aconteceu nos seus governos e não essas fake news de 2018. Se, continua ela, para se eleger em 2022, Lula precisou fazer uma carta ao povo brasileiro, ideia de outro gênio caído da escola baiana de marketing político, Duda Mendonça, a esperança do caudilho e do partido é que, em 2022, a urgência de livrar o país da chaga que é Bolsonaro os livre da necessidade de novo meia-culpa. Até aqui parece ter funcionado, e de fato a maioria dos que prezam a civilização e a democracia se mostra disposta a votar em Lula para evitar um mal muito maior. Ela coloca muito aqui entre parênteses. Mas se as coisas apertarem, como parece ser a aposta e a determinação de Ciro, pode ser necessário deixar as feridas purgarem em público. Na verdade, finaliza ela, seria salutar. Meus amigos, vamos aguardar e ver qual vai ser o impacto eleitoral do dia 13 para cá. O fato é que o Ciro furou muitas bolhas num campo em que ele precisa ser ouvido, que é o campo do centro e da centro-direita. E claro, de vários jornais, Globo News, CNN, enfim, sites, repercutindo tudo isso que aconteceu. E repito, a saída de conforto do Lula, falando de sequelas, a Dilma tratando de misoginia que agrada o público da esquerda, mas que quem é do centro e centro-direita olha isso aqui e percebe nela exagero. Ou não se pode mais criticar uma mulher incompetente na presidência pelo fato de ser mulher. Então esse assunto voltou à tona. E aí o Ciro muito bem fez um vídeo evitando algumas adjetivações que poderiam tirar o foco da mensagem principal. Então eu particularmente tinha muito receio de como seria, por exemplo, o dia 14. Porque eu sabia que o Ciro seria questionado por uns e outros. Mas o dia 14 para o Ciro foi muito positivo. Inclusive quando respondeu a questão da sequela citada por Lula, dizendo que no caso dele não ficou sequela e ele ficaria preocupado se ficasse sequela no campo moral, como o caso aí do que ele diz lá, notório Lula. Então, até este momento, o Ciro se saiu muito bem dessa polêmica toda do dia 13. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.